Hola gente, yo soy la maestra Taina Gonçalves y estoy dando inicio a nuestro primer podcast. Mira, qué cosa buena. Quiero contarles cómo va a funcionar nuestro primer podcast de la maestra. Son 80 ejercicios de comprensión de lectura, que ustedes vão acompanhar mis lecturas de los textos clássicos e vários outros estilos de textos, e eu vou fazer perguntas sobre los textos, ¿sí? Para ser um bom lector, não basta só ler textos ou escuchar textos, como vão escuchar acá. É necessário aprender a questionar, discutir, obter informação sobre lo que vai escuchar. Los seguintes ejercicios estão aí disponíveis abaixo de cada podcast para que ustedes consigam acompanhar e exercitar lo que escuchan. Bueno, hay 3 tipos de niveles de comprensión de lectura. Tiene comprensión de lectura de primer momento, que es cuando somos capaces de identificar los elementos centrales de un texto, ¿sí? De manera literal. Segundo momento seria quando podemos interpretar lo que hemos leído. E por último, terceiro, e não menos importante, quando a partir de la lectura podemos dar nuestra opinião personal ou emitir juízo sobre um assunto. Bueno, e é isto que vamos trabalhar em este podcast de la maestra. Uma leitura que se compreende, se analisa e de qual surge um ponto de vista, tendrão possibilidades de quedar-se na memória a largo prazo, palavras novas, assuntos novos, e uma vez aí, se la pode relacionar com outras fuentes de informações e chegar a conhecimentos novos. Cada um de los bloques que vamos a estudar com o podcast de la maestra engloba uma temática e vai aumentando em complexidade. Bueno, de esta maneira, ustedes que são os lectores que me escuchan, los oyentes, según sus intereses, elegirán el texto, el tema que más los gusta. Elegirás por cuál te gusta más, por cuál tú puedes se interesar. Y los temas están divididos así: clásicos en boca de todos, mitos del pasado al presente, el cielo, grandes personajes en el mundo y miscelánea. Son 80 textos que voy a trabajar en el podcast de la maestra. Vamos a empezar com clássicos em la boca de todos. E aí me gostaria saber, com este primeiro podcast, se vocês querem podcast todos os dias, ou uma vez a la semana, ou 3 vezes a la semana, não sei. Como conseguem acompanhar a escuta? Os textos são curtos, pero sempre vão a ter um exercício abaixo de cada texto. Este foi, então, os aspectos importantes para compreender como vai funcionar nossa leitura, né, auditiva de podcast de la maestra. Bueno, leer ou escuchar uma leitura significa reconhecer as letras como palavras, como frases, ser capaz de reconhecer enunciados, né? Aunque ler ou escuchar a leitura não significa necessariamente compreender. La comprensión do que está escuchando de la lectura solo se puede dar si el lector conoce, en primera instancia, el significado de la mayoría de las palabras. Así tenemos que en el proceso de lectura intervienen los 2 integrantes, el texto y del lector. Comprender va más allá de leer. Es el proceso mental mediante el cual se assimila lo leído, se piensa, se razona e se otorga um significado. Este processo implica o reconhecimento de informação prévia que se actualiza com a nova. Cada lector que vai escuchar acá as lecturas, cada oyente, compreenderá o texto escrito ou hablado, dependiendo de sua capacidade para entender e darle significado às ideias relevantes do texto que eu vou ler. De assimilar, analisar e interpretar o mensaje escrito
y de relacionar el contenido del texto con los conocimientos previos que cada uno posee, de la habilidad y de la práctica que cada uno tiene leyendo texto. Com isto, ustedes pueden buscar en diccionarios palavras que no compreendem quando eu hablar. E aí, então, os dicionários virtuales que te sugiero são Reverso, Lingui, la RAI, la Real Academia Espanhola. Todos estes têm sítio e aplicação. Factores que desempenham um papel importante del oyente de la lectura. Primeiro, o conhecimento que o leitor possui, o oyente, el ouvinte, del significado de las palavras del texto que vou a ler. 2. Las ideias, conceptos e de la lectura que cada uno vai escuchar. E terceiro, a capacidade para questionar e juzgar um texto. Bueno, e aí então, como te gustaría que este podcast de la maestra fuera realizado? Uma vez a la semana, 2 vezes a la semana, 3 vezes a la semana ou todos os dias. Vão conseguir acompanhar todos os dias um pouquinho do podcast para realizar o exercício que eu vou a poner abaixo sobre a leitura que escucharam? Bueno, responda para mim abaixo. Gracias por estarem acá. Besitos de la maestra Taina.